Do coronavírus, da defesa da população contra o coronavírus, o contágio, são 2h37. Estamos em contato agora com o Dr. José Medina Pestana, que é diretor do Hospital do Rim e professor titular da Unifesp. Dr. José Medina, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. Então, José Medina, o senhor publicou um artigo em que diz que a máscara facial, um símbolo contra o coronavírus, o uso por pessoas assintomáticas permite abrandar a saudade. O senhor colocou um lado aí pessoal, não é, social, que é a saudade que essa quarentena impõe, os mais idosos, isolados. O senhor vê a máscara como uma saída para esse rigor do isolamento social que se tentou em várias cidades? Principalmente nessa questão familiar, porque de uma hora para outra, as pessoas que são mais idosas, elas ficaram isoladas do seu convívio social. E você não pode receber o teu filho está mais preocupado aí na sua casa porque dá a possibilidade de transmissão da doença. E se você não tiver sintomático, não tiver com febre, estiver usando máscara e manter o distanciamento, você pode almoçar com o teu pai, jantar com o teu pai, num grupo pequeno, 4 ou 5 pessoas, que o risco de transmissão da doença nessa circunstância é minúsculo, assim. E esse isolamento vertical que está se propondo, que é a liberação das pessoas que têm menor risco e continuar o isolamento das pessoas mais idosas ou que têm alguma comorbidade, isso é mais dramático ainda para quem está nessa situação. E as pessoas idosas que ficam dentro de casa o tempo todo, vai atrofiando a musculatura, vai perdendo o tônus muscular, vai perdendo a capacidade intelectual, vai reduzindo a sua disposição assim, de vida, até podendo causar alguma depressão. Isso eu entendo que a gente deve continuar tendo essa atividade social, não tão agrupada, mas tem formas de você minimizar essa questão. E o isolamento vertical, que se fala tanto, que se defende, colocaria os idosos totalmente isolados do restante da população, que em princípio sofreria menos riscos com o coronavírus, mas a gente percebe que também tem casos de gravidade entre os mais jovens, inclusive com mortes, não é? Então o isolamento vertical não seria uma alternativa do ponto de vista social das mais eficazes, não é? É dramático, assim, é discriminatório, porque você consegue continuar o isolamento, continuar o distanciamento sem significar isolamento. Não precisa um casal de idosos, ou algumas vezes a pessoa sozinha, ficar isolada do mundo do jeito que está acontecendo hoje. No começo da campanha, até como uma atividade pedagógica, uma forma de você ensinar a população da necessidade do distanciamento, talvez o isolamento tenha sido apropriado no sentido de dar a dimensão da situação, que a dimensão realmente é muito grave. É muito dramático o que pode acontecer, o que está acontecendo em Manaus, em Belém, em Fortaleza, em Recife, e que deve acontecer aqui também em São Paulo. Mas isso é para chamar bastante atenção sobre o fato. Mas agora você pode abrandar sem que isso signifique risco. O senhor recomenda o uso da máscara aí, de uma forma inclusive obrigatória nesse processo aí de flexibilização da quarentena? Obrigatório é sempre uma questão um pouco mais complexa, mas eu imagino que devia ser obrigatório sem ter multas. Você tornar ele, aqui no Brasil é fácil, quando você fala é obrigado a usar cinto de segurança, as pessoas começaram a usar cinto de segurança. A máscara, a meu ver, vai fazer parte do cotidiano do adorno facial quando passar essa crise, porque todo mundo vai começar a usar máscara, que essa crise vai demorar. O pico da crise, ela pode demorar 2 ou 3 meses, um pouco menos, mas depois ela vai continuar, o vírus vai continuar como uma endemia, como gripe, que vai acontecendo esporadicamente. E hoje, cumprimento com as mãos, ou esse beijo social, ou evitar, ou alguma falta de proteção facial, vai ser entendido como alguma coisa que você está submetido a mais risco. Agora, inclusive a OMS recomendou exatamente isso, que houvesse uma aprendizagem da população para lidar, mesmo numa situação de flexibilização, que não basta flexibilizar, é preciso entrar num novo estágio de cuidado. Aí tem o álcool em gel também, tem esse procedimento de lavar as mãos com frequência, inclusive nesse caso de visitas, não é? Que os mais jovens possam visitar os mais idosos, mas tomando todos esses cuidados. Adquirir a doença assim através da superfície é muito raro.
porque esse vírus ele não sobrevive muito tempo na superfície. Ele só entra, ele não atravessa a barreira da pele, ele só entra no seu organismo através das vias aéreas. Então, para você conseguir passar a mão numa superfície e levar o vírus para tuas vias aéreas, você tem de alguma forma que cutucar a mucosa nasal, a mucosa oral. Isso, se você estiver usando máscara também, você não faz. Se você não estiver usando máscara, você faz isso muitas vezes ao dia sem perceber. Então seria uma forma de evitar, inclusive a máscara protege a própria pessoa dela ficar passando a mão no rosto. Isso, essa é uma proteção. Além disso, quando você está usando máscara, automaticamente você estimula o distanciamento. As pessoas lembram que o fato de você estar usando máscara, isso significa que precisa ter um pouco mais de cuidado. E a máscara que cria um desconforto. Esse desconforto que ela cria, por si só, ela mantém um distanciamento. Agora, doutor José Medina, o senhor atua numa das áreas aí que atende pessoas de alto risco em relação ao coronavírus, que teriam uma vulnerabilidade maior, que são pessoas que têm problemas nos rins, não é? Muitas pessoas que têm transplante ou que têm doenças crônicas. Quais seriam os cuidados que o senhor recomendaria adicionais nesse caso? A máscara é suficiente? Porque muitas vezes as pessoas têm esse problema já, essa vulnerabilidade, e utiliza as máscaras em longos períodos para evitar qualquer contágio, aí não apenas no coronavírus, né? Quando você usa máscara, esse ano vai ter muito menos gripe do que no passado. Primeiro porque todas as pessoas se vacinaram, a procura para vacina foi a maior que já teve na história, e também porque as pessoas estão isoladas. E aí o contato social, o distanciamento social evita a transmissão da gripe, como evita a transmissão do coronavírus. E os pacientes do grupo transplantados ou pacientes que estão em diálise, eles efetivamente têm maior risco, até porque uma boa parte deles são diabéticos, mas eles devem seguir os mesmos cuidados, talvez com um pouco mais de rigor, por causa do risco de complicação que eles têm, que é maior, do que o resto da população. Então, distanciamento social, lavar as mãos, usar a máscara. Então, mesmo as pessoas que têm problemas com os rins, só para nós fecharmos, o senhor não vê problemas em ter esse contato, desde que haja o cuidado de usar máscara e de limpar as mãos, de ter esse cuidado com a proximidade? O vírus, quando uma pessoa transmite, se as duas pessoas estiverem usando máscara, a possibilidade de transmissão do vírus de uma pessoa para outra é muito baixa. É muito baixa mesmo. Quando você dá um espirro, que o espirro, uma tosse, quando você está conversando, aquelas microgotas, aquele aerosol, quando nós falamos assim, vamos ficar distante 1,5 m, 2 metros de uma pessoa para outra, é que antes de completar 2 metros, ele já cai no chão. E no chão é muito difícil você se contaminar através do sapato, através da roupa. A contaminação que acontece quase todas as vezes é porque houve um contato direto entre a pessoa contaminada, através da comunicação, entre o contato de vias aéreas de uma e de outra, mesmo que seja próximo, assim, 0,5 metro a 1 metro de distância. Agora, doutor, então por que haveria tanta contaminação entre os atendentes de saúde, enfermeiros, o pessoal que está lidando diariamente com os doentes, se eles usam máscaras? O senhor vê algum descuido? Porque nós tivemos problemas desde a China, né, com um índice de contaminação muito grande da equipe que trabalha mesmo nos hospitais, e isso vem ocorrendo também aqui no Brasil. Isso tem dois aspectos. Primeiro, que a máscara protege, mas ela não garante. Que nem a pessoa que está usando máscara, que está cuidando de alguma outra pessoa, ela não está a 2 metros de distância ou 1 metro de distância, ela está em contato direto, ela está manipulando aquela pessoa. O segundo aspecto importante é quando você fala, a maioria das pessoas que foram infectadas são profissionais de saúde. Isso é porque todos os profissionais de saúde que apresentam o primeiro sintoma são testados. Então, e as pessoas da população geral só são testadas quando ela tem um quadro grave. Então, se você tiver 1.000 profissionais de saúde, os 1.000 serão testados. Se você tiver 7 infectados, você tem 7 para 1.000. Se você tiver
na população geral, 1.000 pessoas que têm sintomas, só 10% que são os mais graves que vão ser testados. Então você vai dividir 7 por 100, vai dar 7%. Quando você divide por 1.000, dá 0,7%. Então se todos os profissionais de saúde são testados, o número de pessoas que você vai falar que tem a doença é muito maior, porque o resto da população, a doença não é confirmada na maioria das pessoas. E o pessoal da área médica lida com gente que está de fato contaminado, não é essa precaução que a gente tem no dia a dia, sem saber se o outro está contaminado ou não, inclusive na própria família, né? Eles estão lidando diariamente com o pessoal que está doente mesmo. Exatamente, não só o profissional da área da saúde, mas todos os profissionais que dão aos serviços de manutenção, serviço de custeio, serviço de apoio para o hospital, para a atividade do médico. Então, essas pessoas são até mais heróis do que os médicos. Enfim, nós conversamos aqui com o Dr. José Medina Pestana, que é professor titular da Unifesp e diretor do Hospital do Rim. Dr. José Medina, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde, ouvintes.